Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao primeiro episódio da 4ª temporada do podcast Papo de Mulher. É tão bom estar com vocês de volta. E claro que a gente abriu o primeiro episódio falando de Ana, contando milagres para ativar a sua fé e como que nós vamos nos identificar como Ana. Mas primeiro eu quero falar da nossa convidada, quero falar das nossas apresentadoras e também quero apresentar para vocês os nossos patrocinadores, as pessoas que confiam em nós para que esse projeto dê certo. Se tem um lugar que entende conforto e qualidade, esse lugar é o Magazine Grande Rio. 39 anos transformando casas em lares, oferecendo uma ampla variedade de móveis, eletrodomésticos e estofados. E o melhor, eles garantem a entrega e montagem mais rápida da cidade. E além do mais, é gratuito. Você sabia que quanto mais cedo a criança aprende o idioma, mais natural é esse processo? Na Wizard by Pearson, o aprendizado do inglês começa a partir dos 3 anos de idade, de forma lúdica, interativa e divertida. Procure seu filho na Wizard Kids e dê a ele um futuro bilíngue. Venha começar essa jornada com a gente. A Estilos Revestimentos está há 23 anos no mercado e agora de cara nova. Repaginamos tudo para melhor te atender. Então você já sabe, né? Se vai construir ou reformar, aqui na Estilos é o seu lugar. A Antonella Home Decor traz conforto, aconchego e personalidade para o seu lar. A nossa curadoria exclusiva oferece peças elegantes e funcionais, alinhadas às últimas tendências de design. Quer deixar a sua casa com a sua cara? Então visite a Antonella Home Decor e descubra como tornar o seu sonho realidade. A Clínica Veterinária Costa Caiado cuida da saúde e do bem-estar do seu animalzinho há mais de 35 anos, atendendo desde pequenos companheiros até grandes personagens do mundo animal. Sob a liderança do Dr. Júlio Caiado, mestre e especialista em todos os tipos de cirurgia, Clínica Veterinária Costa Caiado, desde 1983, cuidando da vida de quem você ama. Nada como um sapato confortável e estiloso para aumentar sua autoestima, né? Os seus pés merecem esse cuidado. Então visita o Sonho dos Pés e descubra sua nova paixão. Estamos aqui com Jaqueline, maravilhosa, que honra ter você no nosso time, amiga, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui. Temos aqui, para equilibrar a nossa vida, uma psicóloga maravilhosa, Fernanda, que já está conosco tantas temporadas. Nossa convidada eu não vou mostrar agora, vou fazer suspense, vou falar primeiro onde está sendo gravado o nosso podcast, que é no restaurante Santo Sabor, com essa vista natural, você come comidas deliciosas, tem espaço kids, então se você ainda não conhece o restaurante Santo Sabor em Guarapari, claro que você tem que conhecer, né? E agora eu quero apresentar a nossa convidada, Gisele, maravilhosa, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, tá? Gente, vocês não sabem da história da Gisele, que ela vai contar. Ai. Vamos. Vocês vão ver como essa mulher é a Ana dessa geração. Ai, meu Deus. Mas para isso eu vou contar para vocês a história de Ana, que tá lá em 1 Samuel. Eu acho que vale a pena dar uma lida na história de Ana, né? Uhum. Vamos dar uma lida e uma comentada aqui na história de Ana. Então vamos abrir aqui rapidinho para ler para vocês. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, neto de Tou. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Vamos dar uma pausa aqui para a gente entender o contexto, gente. A função principal da mulher era o quê? Ter filhos. O valor da mulher estava nisso. E Ana, ela não tinha filhos. Em contrapartida, sua rival Penina tinha um filho atrás do outro.
uma coisa é você não ter algo. Outra coisa é a pessoa que está ao seu lado ter um atrás do outro e ainda ficar jogando isso na sua cara. Então pensa bem como que Ana não se sentia, gente. Vamos continuar aqui para finalizar essa história. Então vamos lá. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela só ficava chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Um querido. Querido. Não é mesmo? Ai, ai. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. E ali Ana se levantou muito aflita, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa: Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a sua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que me dedicarei a ti por toda a vida e nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante todo o tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía o som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando vai ficar embriagada? Pare de beber. E ela respondeu: eu não estou bêbada, Senhor. Não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando, cantando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Samuel. Uau! Temos aqui a história de Ana que resolveu dar um basta. Todo ano ela fazia a mesma coisa. Chorava, chorava, sofria. E um ano ela falou assim: chega, vou parar de falar com os palhaços, vou falar com quem realmente sabe de tudo. A única pessoa que poderia resolver o problema dela, que é Deus. Deus é o único que pode. Gente, é a mesma coisa de você ir num cara que faz cadeiras e fala: você pode consertar isso? Claro, ele pode fazer uma cadeira do zero, não vai poder consertar. Deus pode fazer todas as coisas. E aí, quando ela orou, falou com o Senhor qual era o desejo dela, ela acabou a oração e o rosto dela já estava diferente, ela já tinha mudado um semblante. Por quê? Porque ela creu naquilo. E não só creu, como agiu. No outro dia ela teve relações com o marido e o Senhor se lembrou dela e deu a ela o filho Samuel. Temos aqui do nosso lado uma Ana que não podia, não conseguia ter filhos. Não conseguia. Gia, conta pra gente essa história, como que foi esse processo. Porque que eu sei que você queria ter filhos e o seu marido nem tanto, né? Compartilha aí. Então, casamos com 24 anos e logo eu queria ter filhos, mas ele meio que segurou. Não, tá muito cedo, vamos aproveitar nossa vida de casados. E aí tudo bem, aí me deu primeiro 2 calopsitas para poder ocupar o espaço, aí não deu certo as calopsitas, aí me deu 2 cachorros e eu empurrando. Mas eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre, esse sentimento sempre bateu no meu coração. E aí depois de alguns anos de casados eu falei com ele, falei assim: não, eu quero ter um filho. E ele não queria. E aí o nosso casamento começou a entrar em crise um pouco, porque era uma luta, eu brigava, eu falava com ele que eu já não aguentava mais, não estava feliz, e a gente ficou durante algum tempo, né, quase um ano assim, até que Deus colocou, eu também orava muito, né, orava sempre: Deus, coloca no coração dele, que ele tem essa vontade e tal, e aí foi quando ele falou assim: ah, beleza, vamos então tentar. Tá. Até então eu achava que estava tudo bem, vamos lá, de primeira, vou parar de tomar o remédio e vou engravidar. Nós ficamos um ano tentando engravidar por meios normais e nada, o filho não vinha. E aí já começou a me bater um sentimento de: Senhor, cadê?
Senhor, cadê? Senhor, me mostra o que está acontecendo. E eu acreditava que o problema era comigo. E eu falei com ele, eu vou fazer uns exames porque eu acho que eu tenho algum problema. Normalmente é a mulher que tem algum problema, né? Desde sempre, né? A culpa sempre é da mulher, né? Lá atrás. E eu falei, o problema é comigo, deixa eu fazer os exames. E eu fiz os exames e aparentemente estava tudo ok. Eu falei com ele, olha, tá tudo bem comigo. Agora é sua vez, vai lá e faz você. Ele, não, vou dar nada, sou saudável, sou isso, sou aquilo. Tá, mas vai lá, faz, só por desencargo, né? E aí, para nossa surpresa, quando ele fez o teste, né, o exame, ele deu que ele não possuía nenhum esperma. Então, quando a gente abriu, assim, eu nunca vou esquecer essa palavra, o teste estava lá, agora eu não vou lembrar. Nunca vou esquecer. Era alguma coisa, azopermia, alguma coisa tipo assim, que ele não tinha espermatozoide. Mas a gente, beleza. Aquela palavra ficou na minha cabeça, não sei porque que eu esqueci agora, mas tá bom. E aí, ele falou assim, não, vamos entender isso, porque eu sou jovem, ativo, beleza. E ele é atleta, né? Se alimenta bem. Super bem, sempre cuidou da saúde, faz canoa, malha, nada. Eu falei, cara, tudo bem, vamos lá. Aí fomos a uma clínica especialista, e aí, tem outro tipo de exame, vamos fazer um exame assim, que vou centrifugar o seu esperma, vou levar pra não sei aonde e tal, faz descobrir. Ok. Aí fez esse exame, e aí o médico chamou ele e falou assim, olha, tem aqui, você tem alguns, você não é zero não, existe assim, eu consegui achar uns, mas eles têm algum problema. Então a gente precisa fazer uns testes melhor, vamos investigar a fundo. Aí começamos a investigar. E aí o teste que o médico pediu, entre outros, foi um teste de genético. E eu me lembro que quando a gente foi para fazer o teste genético, assim, depois que ele fez, quando saiu, a gente foi pegar o resultado, ele falava bem assim, cara, assim, o que vi nesse teste, eu tô perdido. Porque se vir que eu não tenho nada, cara, acabou, porque eu já fiz todos os testes, já fiz tudo. E se o genético falar que eu não tenho nada, eu não tenho nada e não posso ter filho. Mas se vir também que eu tenho alguma coisa, é genético. E eu não vou poder mudar, porque é genética, a sua genética você não muda. Eu falei, não, calma, que Deus vai dar a saída e vamos dar um jeito. E aí ele levou o exame pro médico, quando o médico abriu, eu não estava presente, ele quis ir sozinho, mas ele relatou isso pra mim, ele falou assim, que o médico olhou e falou assim, cara, eu nunca vi esse tipo de exame. Ele, mas doutor, o que foi? Não, eu tô impressionado, a gente precisa de um geneticista. Graças a Deus, na clínica tinha um geneticista, ele foi lá, doutor, eu tô com esse exame aqui, o médico não conseguiu ler, me explica. Diz ele que o médico olhava pro exame, olhava pra ele, olhava pro exame, aí falou com ele assim, fica em pé. Aí ele, você tá me assustando. Ele, não, só fica em pé. Faz assim com a mão. Sua orelha é cortada. Anda até lá e volta. E ele, doutor, pelo amor de Deus. Ele, cara, eu nunca vi esse teste. Nunca vi esse tipo de exame. Ele, mas por quê? Eu tenho alguma doença que eu vou morrer e tal? Ele, não, porque assim, conta comigo. Quantos cromossomos o ser humano tem? O ser humano tem 46, 23 X, 20 23 Y. Então conta comigo. 1, 2, 3, 46, 47. Aí meu esposo, que é muito inteligente, falou, não, doutor, calma, pera. Vamos contar de novo, a gente pulou, a gente fez uma coisa. Não, conta comigo. 1, 2, 3, 46, 47. Aí ele parou, ele ficou assim, aí ele, cara, você tem 47 cromossomos. Não era pra você estar vivo. Já começou o milagre, já começou. Aí ele falou não era nem pra ele estar aqui. Não era nem pra ele estar vivo. Ou se você estivesse vivo, era pra você estar em cima de uma cama com uma deficiência, ou ser uma pessoa com síndrome de Down. E cara, você tá aí, você é diretor de uma empresa, você é inteligente, você anda, você fala, você se comunica super bem. Ele falou, cara, o médico ainda usou o termo assim, pra mim é uma anomalia isso, não consigo explicar de outra forma. Mas a única conclusão que eu consigo chegar hoje é que você tem esse problema de fertilidade por causa dessa sua alteração genética. É como se, vulgarmente falando, né, a gente vai falar assim, Deus é perfeito, né, mais que perfeito. O organismo entende que ele vai ter os espermatozoides com problema e aí meio que mata, ou não deixa seguir o ciclo, né, que deveria seguir.
Aí o médico falou, é só essa explicação que eu consigo dar pro fato de você não conseguir engravidar a sua esposa, ter esse problema nos seus espermatozoides. Tá bom, doutor. Tá, então eu sou o milagre, tá. Ele foi pra casa um dia e aí a gente sempre orava a Deus, pedindo a Deus um milagre. A gente quer um milagre, que a gente quer o nosso filho. E quando ele chegou em casa, que ele começou a me contar, ele entrou em prantos. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu marido chorando tanto. Nem quando a gente casou ele chorou tanto, né? Que ele chorou e ele falou bem assim, amor, não era pra eu estar vivo. A gente tá pedindo a Deus um milagre, mas o milagre foi feito há 27 anos atrás. Nossa. Que eu tá aqui, o milagre sou eu. E eu falei, realmente, então tá bom, vamos deixar isso pra lá, não vamos fazer mais nada, Deus já fez um milagre, eu vou seguir minha vida, não vou querer ter filho. E aí ele falou, não, agora eu quero ter filho. Eu já tava começando a desistir, ele falou, não, vamos buscar, vamos correr atrás. E aí a gente foi até uma clínica, conseguimos, só que na época que a gente tentou, esse tratamento de fertilização in vitro era muito caro. E a gente não tinha esse dinheiro, né, para fazer. Então a gente teve que esperar mais um ano para a gente juntar esse dinheiro. E aí quando a gente conseguiu juntar o dinheiro, a gente juntou o dinheiro na conta para fazer o tratamento uma vez. E aí a gente fez um acordo. A gente falou assim, ele falou comigo, olha, a gente vai tentar, se não der certo de primeira, a gente vai parar e vamos para a fila de adoção. Eu não quero ficar sofrendo, tentando durante vários anos. Aí eu falei, tudo bem. Começamos o tratamento. É um tratamento bem chato, assim, bem custoso para a mulher. Você tem que se aplicar injeção todos os dias, algo bem doloroso. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer a coleta dos meus óvulos, a clínica toda ficou muito surpresa. Porque eu tinha conseguido 15 óvulos. Muito, né? Muito. Então, assim, a médica falou, olha, você conseguiu um número quase que recorde, que o nosso recorde era 20, você conseguiu 15. E pela questão e tudo mais. E aí a médica pegou e falou comigo, olha, a gente tem um trabalho aqui de doação de ovo. Porque eram duas coisas. Eu ia usar 2 ovos e o restante eu ia ter que congelar. E você paga para poder congelar esses ovos e a gente não tinha esse dinheiro para poder congelar os ovos. E aí ela falou assim, então, se você quiser, você pode doar um pouco dos seus ovos. E na minha cabeça veio o sentimento assim, quantas mães eu vou poder ajudar a tentar realizar o sonho de ser mãe? Falei, não, eu aceito. De imediato, não, eu aceito. Se eu puder ajudar pessoas, porque se alguém pudesse ter me ajudado, então eu quero poder ajudar. E aí eu fiquei com 8 ovos e doei 7. E aí até hoje eu não faço ideia quem recebeu esses óvulos, se deu certo, se não deu. Mas eu me lembro de ter feito uma cartinha para a mãe que iria receber e falei para ela, para que assim como Deus estava me abençoando, também abençoasse a vida dela com aqueles ovos. E aí dos 8, nós fecundamos os 8, né? A gente conseguiu o esperma para os 8, só que só 4 chegaram ao estágio final, de tão complexo que é esse processo de fertilização. Desses 4, 2 a gente congelou e 2 nós colocamos. E normalmente quando você faz tratamento, nunca você consegue de primeira. E aí a médica falou, olha, é normal, não dá certo, a gente vai ter mais 2 para tentar. Eu falei, não, doutora, vai dar certo. Eu só tenho essa opção, Eu só tenho essa opção, porque ele falou que ele não vai tentar, então certo. Tem que dar, doutora. Ela, não, só tô te falando para não te deixar triste. Eu falei, não, vai dar certo. Coloca que vai dar certo. Colocamos, e aí elas pedem pra gente fazer o exame 15 dias após para poder ver se vai dar positivo ou não. Com 8 dias eu fiz o exame. A ansiosa aqui fez o exame com 8 dias. E eu lembro que era um resultado assim, acima de 5, de 10 era positivo. O meu tava dando 38. Tá muito positivo, minha filha. E aí eu já liguei pra ela, eu falei, eu fiz e deu 38. É gêmeos, não é? Aí ela, não, calma, não é bem assim. Eu falei, eu tenho certeza que é gêmeos. Deus falou que ia me dar porção dobrada, doutora, é gêmeos. Aí ela, não, mas vamos esperar os outros 15 dias. Até dar os 15 dias. E aí, esperamos, fiz, já tava altíssimo. Vamos para ultrassom. Aí eu lembro que nós fomos, chegou lá, ela, olha, tem 2 sacos gestacionais, tá? Mas não quer dizer que vai ter bebê nos 2. Falei, não, doutora, vai ter gêmeos. 5 semanas se passou, 5 semanas. Eu tive um descolamento de placenta. Eu tive um sangramento muito sério. Ele estava viajando, eu liguei para ele desesperado, falei, vou perder. Fui para a clínica, quando eu cheguei lá, ela falou, 5 semanas não dá pra gente ouvir batimentos cardíacos. Então você vai para casa, vai fazer repouso e vai voltar só com 7 semanas pra gente ver se tem batimento.
E eu confesso que eu falei, Deus... E a agonia, meu Deus do céu, de você esperar isso tudo. Eu ficava deitada na cama o dia inteiro. Só orando. Só orando. Né? E eu pedi a Deus, eu falei assim, Deus, não deixa eu ter perdido esse bebê, não deixa. Se o Senhor não quer me dar 2, me dá só 1, Deus, mas não deixa. Era um sentimento que eu falei, não, o Senhor não vai fazer isso comigo, o Senhor me prometeu. Com 7 semanas nós voltamos, ele foi comigo. E foi assim, até engraçado. Chegamos lá, vamos ouvir os batimentos cardíacos, vamos ver como é que tá. Aí, primeiro batimento cardíaco. Olha, temos um bebê. Aí, segundo, olha, temos outro bebê. Então a gente sabia que era os 2 que a gente colocou vingou. Aí a médica, não é possível. Aí a gente olhou assim, o que foi, doutora? Tá mostrando alguma coisa, alguma anomalia aí, alguma coisa genética já? Não, escuta. Aí, Aí minha esposa, não, doutora, a gente já ouviu os batimentos dos 2 bebês. Não, Lierte, isso aqui é outro bebê. Trigêmeo. São 3. Não só deu certo os 2, como um fez o favor de dividir. Ele falou assim, tá pouco ser só eu, vamos dividir. Se dividiu. E aí começou a nossa jornada, a gente não esperava 3, porque Deus tinha prometido só 2, né? E a gente achou assim, Deus é perfeito em tudo. E começamos a gestação aí com essa bênção já de ser 3. Que viriam lutas, viriam muitas, mas deu certo. A gestação correu bem até 24 semanas. Eu estava tendo acompanhamento, fazia tudo certinho. Aí ele tinha um intercâmbio para fazer nos Estados Unidos. E aí ele falou com o mestre, doutor, vou ficar 1 mês fora. O mestre, não, vai tranquilo, sua esposa tá com 4 meses. Vai em paz, nada vai acontecer. Vai entrar pro 5º. Ele falou assim, do jeito que ela tá, ela aguenta até o 8º mês. Que eu tava com a gestação bem tranquila. Bom, então eu vou. Tá. Preparou, tal. Tá saindo de casa, tô indo pra São Paulo. Tá bom. Na noite que ele viajou, que eu fiquei sozinha. Muito bom, pegar até um camarão pra Vai. Só de lembrar, meu coração até bate, tá? Assim, mais acelerado. Não, meu coração... Na noite que ele viajou, deitei pra dormir. Barrigão já de 9 meses. Olhava, barriga mexia para um lado, mexia para o outro. Uma sensação estranha. Vocês têm filhos. Ninguém me falou o que era um trabalho de parto, gente. Eu não sabia ideia do que era um trabalho de parto. Gisele falou que ela achou que tava querendo vontade no banheiro. Eu achava que eu queria fazer cocô o tempo todo. Eu ia pro banheiro toda hora. Gente, eu comi alguma coisa que me Na minha fez primeira mal. gestação, sabe o que eu fiz? Eu ficava assim, ai, que dor de barriga. Que dor, assim. Passou, tá bom. Aí eu dormia. Aí eu acordava, ai, que dor. Aí eu dormia. Aí eu falei, gente, essa dor não para. Aí eu ia no banheiro e aquele incômodo, assim. Aí eu fui lá, eu tava viajando na casa do meu tio. Eu falei, tio, eu tô com uma dor na barriga, de vez em quando para, de vez em quando volta. Ele, meu Deus, minha filha, você tá em trabalho de parto, liga pro seu médico. Eu queria ter tido um tio naquela noite, eu não tive um tio. Aí eu fui pro hospital ter parto, no parto, meu tio foi pro hospital ficar internado, porque ele ficou tão nervoso. Coitado. Eu acho que Aí teria acontecido meu pai, isso. veio todo mundo. Teria acontecido isso com o Júnior também. Eu não falei nada, eu passei a noite mal. E aí no outro dia de manhã eu falei, vou no hospital, porque eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Cheguei no hospital pensando assim, vou tomar um antiácido, vou tomar alguma coisa, vou ser liberado. Aí a médica, eu contei pra médica, tô assim, passei a noite achando que queria ir no banheiro e não saía nada. Ela, senta aqui, mãezinha. Vamos ver sua pressão. Deita, mãezinha. E aí ela falou assim, eu vou fazer o toque aqui, mãe, só pra desencargo. Eu falei, tá bom. Plena, olhando assim. Aí ela, mãe, olha só. Você está entrando em trabalho de parto. Aí eu falei, oi, doutora. Eu falei, não, tem 24 semanas, doutora. 4 meses ainda. E ela, pois é. Tem alguém que a gente pode ligar? Falei, tem, meu marido. A moça tá onde? Linda, tô entrando no avião agora, vou ficar 12 horas fora do ar, porque daqui pros Estados Unidos. Tá tudo bem? Tá. Eu tô entrando em trabalho de parto. A ligação, tu. Lierte embarca, corta pra Lierte embarcando, 12 horas no 12 horas. sem ter notícia dessa querida.
Imagina o surto que esse homem não entrou dentro do avião, E gente. não tinha nem como ligar, não tinha, naquela época não tinha comprar internet, essas coisas, não Mesmo tinha. Você estava sozinha? Ah, não, aí eu chamei toda a minha rede de apoio. Ah. Chamei mãe, chamei irmã, chamei sogra, sogro, chamei minha rede de apoio, porque eu comecei a ficar Claro. com medo, né? E o médico não achava vaga no hospital, porque o que eles estavam pensando? Olha, a gente precisa achar uma vaga no hospital que neonatal, né? 3. Precisava São de 3 3 vagas, vagas, não é não uma tem vaga. neonatal. E foi aquela luta para conseguir. E aí acharam um hospital, entraram em contato com o médico falou, olha, eu não posso atender lá, mas você vai estar bem cuidada. Né? Cheguei, aí eu saí do hospital em Vitória, eu tinha 3 centímetros de dilatação. Quando eu cheguei no Vila Velha, o hospital, que foi onde eu fiquei... Ai, podia ter falado o nome? Pode. Ah, tá. Vila Velha pode patrocinar a gente. Vamos lá, então. Quando eu cheguei no Vila Velha Hospital, eu já estava com 6. No, rápido. Muito rápido. Foi só... E a médica falou, a gente precisa te dar um remédio para segurar suas contrações. E aí eu comecei a tomar o remédio para controlar e cessou as contrações. E aí tomei as injeções e fiquei internada uma semana. Depois de uma semana, a médica chegou para mim e falou, olha, a gente vai ter que tirar os bebês hoje. E eu não esperava isso. Meu marido ainda continuava nos Estados Unidos. Falou assim, a gente vai ter que tirar hoje porque você está com uma infecção muito grande, a gente não sabe o que vai encontrar, enfim. Descemos para o centro cirúrgico. Os meninos nasceram, todos 3 com vida, foram para a UTI. E lá na UTI, aí meu marido veio embora, né? E aí lá na UTI a gente começou a nossa luta. Com 7 dias que eles estavam na UTI, eu fui fazer o famoso canguru, né? Que é quando você pega o neném e fica com o neném no colo. Mas eu não consegui. Eu ia pegar o Luca, né? Eu não falei o nome dos meninos, né? Henrico, Murilo e Luca. E aí eu fui pegar o Luca, mas eu passei mal, não consegui pegar ele nesse dia, que era o 7º dia de vida deles. Nesse mesmo dia, à noite, o Luca faleceu. Meu esposo teve uma grande experiência com Deus, que Deus falou com ele que estava levando o Luca, né? Que estava recolhendo o Luca, que o Luca não era nosso, o Luca era dele, que ele ia recolher. E aí foi graças à morte do Lucas, vamos dizer assim, que a gente conseguiu descobrir qual era a infecção que nós tínhamos, que era a infecção, tanto eu como os meninos estavam, e os médicos conseguiram entrar com a medicação correta para acabar com a infecção. Então, assim, o Lucas, ele teve a missão dele. Ele ficou conosco por 7 dias, mas foi o tempo perfeito, a perfeição de Deus, né? E ele cumpriu a missão dele aqui conosco. Depois disso, foram lutas atrás de batalhas na UTI, porque o Henrico ficou só por 5 meses. Só 5 meses. Por que eu falo só? Porque o senhor Murilo ficou 1 ano e meio na UTI. Murilo cumpriu o seu 1º ano de vida, a gente fez festa lá na UTI, aniversário e tudo, porque ele ficou 1 ano e meio na UTI. Nasceu com 400 e... Eles nasceram bem pequenos, de 25 semanas. O Murilo nasceu com 450 gramas. O Luca nasceu com 800 e o Henrico com 930. O Henrico era o mais gordinho, estava na placenta sozinho. Mas o Murilo era o menor. Ele era... Quando o meu marido chegou no 3º dia de vida deles, o médico chamou ele e falou assim, olha só, consola a sua esposa porque o Murilo é incompatível com a vida. E o Murilo hoje tem quantos anos? Só 7 anos, só falta tirar os cabelos que a mãe tem na cabeça, sobe, se ele estivesse aqui, estaria subindo aqui, estaria se jogado lá naquela água querido. já. É desse jeito, elétrico, anda, o médico falou, não vai andar, não vai se mover, não vai falar, não vai comer. Você presenciou o Murilo comendo, né? A gente aí tá com uma vitória que conseguimos recente, tá na escola, interagindo com as crianças, todos 2. Um não vive sem o outro, já cansei de mandar umas fotos pra Natália, os 2 dormindo, um dorme em cima do outro, empoleirado, e foi isso. Né, dessa situação, porque não foi fácil, né? Desde a etapa de engravidar até ter os meninos, aí você teve aí uma temporada de hospital, que não, eu imagino que não é fácil. Conta pra gente como é que foi a sua experiência com Deus de oração, porque Ana foi uma mulher de oração, né? Ela também
acreditava, né? Assim, ela também quis viver um milagre. E ela foi desenvolver essa vida de oração. Como é que foi esse trajeto aí? Olha, vou te falar assim de todo o meu coração. Depois que eu perdi o Luca, eu orava a Deus não pedindo mais para que os meninos ficassem, para que eles vivessem. Eu orava a Deus e falei assim, eu faço a sua vontade. A todo tempo a gente sempre ora pedindo o que a gente quer. Senhor, eu quero engravidar. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero ser bem-sucedido. A gente sempre pede o que a gente quer. E a gente esquece de falar, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para minha vida? Até a morte do Lucas, eu pedi a Deus, dentro do Senhor, não leve os meus filhos. Não faz isso comigo, Senhor, por favor. E algumas vezes Deus falou comigo, não são seus. Você é mordoma. Eu te dei para você cuidar, mas são meus. E eu falava, não, Deus não leva, não faz isso comigo. Na morte do Luca, eu entendi. Eu falei, realmente, não são meus. São seus. Como um ano, eu falei, tá aqui, Senhor. É seu. Faz o que o Senhor quiser. E aí eu começava a orar sempre pedindo isso. Falei, Senhor, eu quero que fique. Eu quero cuidar, eu quero levar para a escola, eu quero fazer festinha de aniversário. Mas o que o Senhor quer? Fala para mim. E foi muitas orações, porque Murilo sempre era assim, hoje tá vivo, amanhã tá morto, amanhã vai morrer, amanhã vai viver, aquela coisa. E eu me lembro que em uma das vezes que ele estava muito mal, meu esposo, a gente chegou a fazer um ato profético lá, que ele falou, Senhor, assim como o Senhor providenciou um cordeiro para Abraão. Ah, eu vou chorar nessa história, eu sempre choro quando eu ouço essa. Ele estava muito mal. Os médicos falaram assim, não vai passar dessa noite. E aí a gente foi orar por ele, na UTI. E quando a gente foi orar, ele falou, Senhor, olha, vou fazer aqui um ato profético com meu filho. Assim como o Senhor deu a Abraão um filho, o Senhor me deu eles. Eles não são meus, são seus. Tá aqui o altar, tá aqui a lenha. Providencia o cordeiro. Não leva ele. Mas se o Senhor quiser levar ele, tá aqui, ele é seu. O Senhor pode levar. E assim, foi incrível, porque a gente foi para casa com a certeza de que a gente ia receber uma ligação de que o Murilo tinha falecido. E no outro dia a gente chegou lá e o Murilo estava bem. E os médicos falaram assim, eu não sei o que aconteceu essa noite. O Murilo tá bem, saturando bem, se mexendo, ativo. E aí a gente entendeu que Deus tinha providenciado um cordeiro aquela noite. Olha a mudança, eu acho muito interessante na mudança que ocorreu na vida dela. Ela, a todo momento, ela queria, ela e o marido, que o filho vivesse, queria o filho, mas eles começaram a entender que a vontade que devia prevalecer era a vontade soberana de Deus, porque a vontade soberana de Deus nas nossas vidas, ela é perfeita e agradável. Então, ela, diante do sofrimento, muitas vezes, nós diante do sofrimento, nós aprendemos a confiar em Deus, né? A descansar em Deus, né? A saber que a vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas e ela vai trazer glória, né? Então, quando eles descansaram, o Senhor fez toda a obra, né? Porque, Senhor, olha, é com o Senhor. Aí Ele pode fazer, porque a gente tira a mão do problema, a gente tira a mão da circunstância. O Senhor está nos ensinando para tirarmos as mãos da circunstância, tirarmos os olhos dos problemas e colocarmos os olhos no Senhor. Você que tem um problema na sua vida, comece a fazer isso. Comece a olhar para o Senhor, não olhe para o seu problema, porque maior é o Deus que você serve. Ele é maior do que o seu problema. Olha o que aconteceu com ela. A partir do momento que eles descansaram no Senhor, as coisas aconteceram. Né? E o que eu acho também importante a gente tá conversando é que o caminho da oração é uma construção de fé. Não é verdade? Você começou lá desejosa, né? Querendo a todo tempo. E no caminho da construção de oração, de se relacionar com o Senhor, você chegou no ponto de entregar. Porque entregar não é fácil, né, meninas? Não é fácil. Só que o Senhor vai caminhando com a gente, até a gente chegar
maturidade de fé. Mas eu achei muito interessante essa história, assim como Ana, é que milagres instantâneos existe sinais e maravilhas, isso é bíblico. Mas tem milagres que são provocados, né? Você tinha o sonho, né, de se tornar mãe, e você provocou esse milagre no sentido de você buscar ajuda, né? Você orou, assim como Ana, né? Ali sempre lá no sacerdócio. Não, e o mais incrível que eu vejo é, tipo assim, Ana queria tanto algo, ela falou assim, Deus, eu quero tanto isso, que se o Senhor me der, eu dou de volta pra você. E você fez a mesma coisa. Tipo, Senhor, tá aqui o sacrifício, mas que se o Senhor puder providenciar essa noite, que ele é seu. Mas deixa comigo, mas é seu. Falava assim, é seu, Senhor. Mas se eu Você puder... tá disposto, porque às vezes a gente pede tanto algo pra Deus, que aquilo vai tomar o lugar dele na nossa vida. E aí você não sabe por que você não recebe aquilo que você tanto procura. Porque você não tá disposto a abrir mão daquilo. E o Senhor conhece esse nosso coração de querer estar com a gente. Ele respeita isso, né? A fé não é isso assim, toma, Senhor, e aí eu não sinto nada mais, né? Tá fácil, não me importo, pode levar. Não. Deus vê esse coração de mãe que quer que o filho esteja ali. Ele considera isso, né? E ele te ajuda a entregar, vamos dizer assim, né? Ele vai te ajudando, né? Mas ele tem uma compreensão humana, né? Do que a gente está sentindo. E o lugar de oração, como Ana, e a sua história também, e é bom a gente estar conversando aqui, é exatamente esse lugar em Deus onde eu posso falar como eu me sinto de verdade, o medo de perder, né? A dúvida, não estou entendendo por que eu estou passando por isso, isso aqui está muito difícil. Eu lembro que no meu processo de cura do câncer também, na época da internação, né? Eu chorava tanto, porque minha ficha, com todo o tratamento, ela passou por outras vias de hospital e tal, mas a gente leva um tempo para entendendo, né? A gente vai caminhando e entendendo. Mas ali naquela internação, parece que minha ficha foi caindo, né? E como é que eu vou te dizer? Foi o momento que eu mais chorei. Eu estava quase na reta final do tratamento e foi o momento que eu me derramei em lágrimas e eu falava, Jesus, eu não aguento mais. Agora eu estou sem força. Jesus, agora está doendo. Cadê a Ana? Cadê a Manu, as minhas filhas, né? Porque eu fiquei um tempo internada. E meninas, assim, os milagres começaram no sentido, bom a gente falar, você também acho que deve ter passado. O Senhor coloca muitos anjos na nossa vida. Equipe médica, enfermagem, visita, amigos. A gente não tá sozinho, né? Se você pudesse dar um recado para alguém que está passando por algo semelhante, qual conselho você daria? Olha, são tantos. São tantos. Mas assim, a primeira coisa é você acreditar em Deus. Eu não teria conseguido se eu não acreditasse em Deus. Em Deus como meu único salvador. Todas as vezes que eu orava, eu sempre pedia a Ele. Segunda coisa é que se você está passando por isso, é porque tem algo tão grandioso lá na frente que Deus quer te dar, mas tão grandioso que hoje eu entendo a frase bem assim, Deus só prova quem Ele ama. Se não está passando por prova, está acontecendo alguma coisa. Não você não tá. Porque assim, hoje são 7 anos, gente, desde que tudo isso aconteceu. Na verdade, 8, vamos botar, né? Hoje a minha vida, eu não posso abrir a boca para reclamar de nada. Porque o que Deus me deu após 7 anos é muita vitória, é muita alegria. Eu tenho os meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho a minha casa. Então, você está passando por um processo de dor agora que está te moendo. Calma, vai passar. E quando passar, você vai ver a recompensa. Existe uma frase que a gente gosta muito, que ela é bíblica, inclusive que Júnior escreveu um livro, e o nome do livro é esse, que diz assim, lá em Provérbios, que o fim é melhor do que o começo. Então, assim, às vezes a gente acha que o que a gente está passando é ruim, mas quando a gente vai lá na frente, a gente vai ver, tem algo muito grandioso para você.
Amém. E o que você precisa entender, mulher? Ana só pedia um filho para Deus, mas Deus queria dar um sacerdote, um cara puro, que ia trazer ordem novamente, que ia organizar aquilo que estava bagunçado. Você está pedindo algo para Deus, mas Ele vai fazer infinitamente mais do que você está pensando e imaginando. Amém? Vejo você no próximo episódio e tem muito mais.